Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para o terceiro vídeo sobre aplicações das taxas de variação. Agora vamos pensar em termos de taxa de variação da população, né? Consideremos n é igual a uma função do tempo, onde n é o número de indivíduos de uma certa população. Então, se a gente tomar um intervalo de tempo, t1 a t2, a gente vai ter uma variação na população, no número de indivíduos dessa população, né? Vai ser o f de t2 menos f de t1. E aí a taxa média de crescimento dessa população durante este intervalo vai ser dada como usualmente, né? Delta n sobre delta t, f de t2 menos f de t1 sobre t2 menos t1, aqui deveria ser um número 1. Então, a taxa instantânea de crescimento durante o intervalo vai ser dada a partir do limite em que ΔT tende a zero, né? Tomando ΔT tendendo a zero, a gente consegue então calcular o limite. Aqui a gente faz considerando o limite tendendo a zero, quando o ΔT é muito menor que a escala temporal que a gente está levando em consideração. Bom, supondo uma população de bactérias, por exemplo, né, que estão se duplicando a cada hora, então a gente começa com uma população de bactérias dada por um número n0, e aí essas bactérias ficam duplicando, né, a cada hora. Então a gente vai, né, f de 0 é n0, f de 1 é 2n0 e assim sucessivamente, né? Então a população de bactérias no tempo t é 2 elevado a t vezes n0. E aí a taxa de variação dessa população de bactérias em relação ao tempo é ddt de 2 elevado a t n0. n0 é uma constante, sai ddt de 2 elevado a t, a derivada da função exponencial que a gente viu com base igual a 2. E a gente viu então, né, que esta derivada é dada desta forma, substituindo a igual a 2 aqui, né, em cada termo da expressão. Nós obtemos então n0 vezes 0,9 vezes 2 elevado a t. Claro que este valor é aproximado, né? Nós fomos até a segunda casa após a vírgula apenas. Aqui é importante a gente se lembrar, né, que o f' de zero foi obtido tomando esse limite e a gente aproximou, a gente aproxima esse valor tomando por base o cálculo numérico, né, a aproximação numérica para este limite. Se a gente coloca algum valor numérico aqui, né, suponhamos que a gente comece com 100 bactérias, em 4 horas a gente chega a ter uma população, a taxa de variação, após 4 horas, a taxa de variação na população é 1.104 por hora. Aqui eu só quero retomar um caso. Veja, quando a gente toma a derivada, né, a gente está supondo aqui que esse n ele é uma variável, tá implícito aí, assumir que o n é contínuo. Quando a gente fala em uma população, o número de indivíduos é um número discreto, né, é 1, 2, 3. Então, quando a gente está pensando nesses limites, que a gente tem que fazer umas considerações físicas. Por exemplo, a gente assume que o n é tão grande que 1 é um número desprezível, né, comparado com o tamanho do n, em relação ao fenômeno que a gente considera. Né? Então, sei lá, se a população é 1000 ou 100, o número variou 1%, 0,01. Se para nós ter uma precisão até a segunda casa após a vírgula já é suficiente para descrever o processo que a gente tem interesse, então mesmo que o n seja 100, tá tudo bem, a gente não se preocupa muito, né? O mesmo vale para o intervalo de tempo, que não é, a gente não vai pegar 0, 0, né? Porque não vai fazer muito sentido, né? Então a gente pega um ΔT aqui, tá implícito, né?
que o ΔT é um número muito pequeno, mas não tão pequeno. Ele é um número escolhido, né, para ser pequeno bastante para que a gente possa chamar de derivada sem que esse zero seja de fato alcançado. O mesmo tipo de raciocínio vai ser empregado no estudo da densidade ou da corrente. Tá? Então, é importante a gente ter essa distinção, né, entre o cálculo abstrato, em que a gente considera mesmo o limite em que as coisas vão a zero, literalmente, e o processo físico, em que a gente aceita algumas aproximações para os resultados e elas são suficientes. Por que a gente lida com essas aproximações e aceita como suficientes? Eventualmente, por exemplo, o instrumento de detecção, né, o instrumento de medida, não tem resolução suficiente para ir a muitas casas além da vírgula. Então, a aproximação ela é boa bastante para a resolução do instrumento de medida que a gente usa. Né? Então, se a gente vai tirar uma foto da parede, enfim, a gente vai ver no máximo alguma rugosidade, né? A gente só vai ver alguma estrutura diferente se a gente aumenta, né? A gente vem com uma lente de aumento, a gente faz um zoom, né, na parede, coloca ali uma lupa, aí a gente vê que aquela rugosidade tem pode ser diferente, né? E se a gente for aumentando o zoom, essa rugosidade vai ficando cada vez mais ressaltada, de tal maneira que dependendo do nível do zoom, eventualmente aquela rugosidade pode até parecer uma cadeia de montanhas, né? Então, depende do nível de resolução que a gente tem. Então, é sempre nesse contexto que é importante estabelecer esse paralelo entre a abstração matemática e a natureza física, né, do problema que a gente está estudando. Esse mesmo tipo de consideração pode ser feito quando a gente pensa em termos de taxas de reações químicas e assim sucessivamente. Então, toda vez que a gente usa esses conceitos de derivada em aplicações, é importante a gente fazer esse uso de uma maneira que a gente não se esqueça da física ou da ciência subjacente que está sendo descrita, né, o fenômeno que está sendo descrito, pois isso ajuda a gente a entender melhor aquele resultado, né, matemático que a gente obtém, seja para considerar o que ele contribui na descrição do fenômeno, seja para considerar as limitações que ele dá para a descrição do fenômeno. Bom, com isso eu concluo este vídeo e a gente se despede e até o próximo e último vídeo sobre este tema. Um grande abraço e até já.